Olá pessoal, eu tenho aqui na minha mão um envelope preto que é o que vocês vão receber comprando sementes comigo. Então, se já tiver no correio o envelope preto, vocês já sabem o que que é. Dentro dele tem um guia explicando como fazer a germinação de uma maneira mais adequada. É claro que eu não sou a voz da razão em Lithops, mas eu acho que com a minha experiência eu posso ajudar vocês um pouco a minimizar as perdas da germinação. Então eu vou abrir aqui como se eu estivesse recebendo em casa para vocês verem como que é e a gente vai fazer uma germinação juntos para ficar mais didático talvez, e eu vou lendo tudo que está escrito aqui e explicando algumas coisas que eu acho que são úteis, mas que não cabem numa folha de sulfite. Bom, eu abri aqui, as sementes vêm num pacotinho e nela vem o que você comprou, né? Nesse caso aqui tem sementes de Lithops, elas são muitíssimo pequenas, como vocês podem ver, talvez nem dê para ver muito também. E aqui vem o guia explicando tudinho como fazer a germinação em 13 passos. O primeiro, eu falo assim: o substrato no qual você plantará deve conter dois ingredientes: areia de filtro de piscina médio, ou areia com grãos entre 6 milímetros e 1,5 mm, que pode ser areia grossa mesmo, e terra vegetal na proporção de 90% de areia e 10% de terra vegetal. E eu coloco entre parênteses utilizar somente substratos finos, pois senão as sementes podem cair muito profundamente e não germinar. O que eu quero explicar com isso? O que eu quero dizer com isso? Que as sementes são tão pequenas que se você usar um substrato mais pedregoso, por exemplo, a semente pode cair ali no meio e ela vai estar tão profunda que não vai germinar. E aí o problema nem é da semente, o problema é que realmente ela caiu nas profundezas do substrato e não germinou. O mais importante aqui nem é utilizar areia de filtro de piscina, apesar de que eu gosto muito dela, nem nada do que eu estou falando aqui. Você pode usar o substrato que você quiser. Eu normalmente uso perlita, arroz carbonizado se tiver, aquele casca de coco moído. Então tem diversos substratos que você pode utilizar. O essencial é que ele seja altamente drenável e seja fino, para não ter esse problema da semente cair nas profundezas. E o mais importante de tudo é que ele seja esterilizado, mas que isso vai ser explicado depois. Do contrário, você usa o substrato que você quiser. Ele só no primeiros 6 meses a gente quer um substrato bastante úmido, então não tem tanto problema assim. Mas a gente já pensa no solo, no substrato drenável para que a gente não tenha problema no futuro. Número 2. Para evitar a ocorrência de fungos e bactérias, é necessário esterilizar o substrato preparado. Asse o substrato na temperatura de 180 graus por 45 minutos ou por 3 minutos em um micro-ondas. É necessário esfriar o substrato depois. Então não dá para ser mais claro que isso. Você vai esterilizar no micro-ondas ou no forno e deixar esfriar para poder utilizar depois. 3. Os recipientes para semear podem ser pequenos. Eu indico vasinhos plásticos de 10 por 10 por 9 de 550 ml para semear até 100 sementes. É possível utilizar vasinhos de 5 por 5 por 8 de 200 ml para semear até 50 sementes. Não utilizem recipientes com menos de 4 centímetros de altura. O que eu utilizo é esse aqui, é o de 550 ml. Notem que ele é bastante profundo. E por que eu quero isso? Porque quando eles crescerem, durante esse 1 ano, que eles vão ficar no mesmo recipiente, a gente quer que as raízes sejam profundas. Então, não façam com vasinhos pequenos, procurem fazer com esses maiores, tá ok? Putz, falei que nem o Bolsonaro. Foi mal. O 4 coloque uma redinha ou pedaço de manta no fundo do recipiente para que o substrato não saia pelos furos de drenagem.
então já foi o que eu deixei preparado aqui para não vazar. 5. Preencha o recipiente com substrato, mas tenha cuidado para deixar pelo menos 1 centímetro livre entre a boca do recipiente e o substrato. Pressione suavemente o substrato para que ele possa se acomodar e ficar nivelado. Pode ser feito com os dedos ou algum objeto plano. Então, eu já tenho aqui o meu potinho e aqui o meu substrato já esterilizado. Notem que esse aqui eu só fiz com areia mesmo de filtro de piscina e a terra vegetal. Ele tem uns pedacinhos maiores que eu gosto de quebrar normalmente, porque se isso aqui, esses pedaços maiores podem obstruir um pouco a passagem da germinação, né? Então eu gosto de quebrar um pouco. E aí o que acontece? A areia ela é muito mais pesada que a terra vegetal. Então o que eu faço antes de colocar no recipiente é colocar um pouco de água e misturar para que a mistura fique um pouco mais homogênea. Olha o meu gato. Caso você use perlita, por exemplo, que é um substrato que eu gosto bastante de usar, ele é muito leve e ele tende a sempre ficar embaixo na mistura. Então, embaixo não, desculpa, em cima. Então, quando você usa água, um pouco de água para misturar, a mistura fica um pouco mais homogênea, a perlita também fica ali no meio e não tem problema nenhum. No caso aqui da areia e da terra vegetal também, porque a areia é mais pesada, então ela tende a ficar mais no fundo. Bom, então eu vou colocar aqui dentro do meu substrato, eu vou colocar dentro do meu vasinho. E uma outra coisa eu conheço gente que já germinou só com substrato orgânico. Eu nunca fiz isso. Bom, quem sou eu para dizer que é errado, né? Mas eu acho perigoso. Porque a gente sempre tem que pensar em como a planta vive no habitat natural. E o substrato, o solo que os lítops nascem, são extremamente pobres em nutrientes. Então, se a gente coloca muito nutrientes para eles, pode ocasionar problemas futuros. Então, não exagerem na questão orgânica do seu substrato. Bem, aqui o que eu quis dizer com 1 centímetro da boca para o substrato é justamente isso, porque depois a gente vai pôr um plástico PVC em cima. Então a gente deixa ele com essa distanciazinha, pode até ser um pouco menos que isso, não tem problema, porque o PVC a gente vai tirar também, não vai demorar muito. E aí o que eu faço, que está escrito ali? Eu pressiono levemente o substrato para dar uma nivelada nele. Dá uma niveladinha. Ou se você tiver um quadrado, um círculo qualquer, não sei que vasinho você vai usar, para pressionar é melhor ainda. Eu tenho, só que só lá na chácara. E como eu estou fazendo o vídeo aqui de casa, eu vou na mão mesmo, não tem problema nenhum. Não é calcar também para compactar o substrato, é só mesmo para nivelar. E nivelando, a gente toma cuidado com as pontinhas também, porque às vezes a semente pode cair ali e ir para o fundo, e não é o que a gente quer. E esse é o objetivo do nivelamento, é a gente compactar levemente a superfície para que a semente permaneça aqui em cima mesmo. Bom, vou lavar minha mão. Falando em lavar a mão, é importante também que a gente esteja com as mãos limpas. A gente está tratando de sementes muito miúdas e sensíveis, talvez eu possa falar isso.
Então, na via das dúvidas, vamos esterilizar a mão também. Aproveita que tem álcool em gel fácil na casa de todo mundo, provavelmente, ou se não, água e sabão. E na hora de mexer com as sementes, mão lavada. Bem, vamos então agora para o número 6. A rega do substrato é feita submergindo o recipiente até a metade em um recipiente com água da chuva ou água de torneira fervida, mas utilize ela somente quando estiver fria. Quando a camada superior começar a brilhar, significa que o substrato está saturado com água. Retire-o e deixe descansar por alguns minutos enquanto o excesso de água escorre. Isso quer dizer que você vai pegar um recipiente com água, mais ou menos aqui a metade tem menos, mas é que eu tava com medo de colocar e a água vai subir. E olha só, eu coloco o substrato aqui, ó, a água subiu até a metade, não sei se dá pra ver direito. E eu vou deixar ele aqui até começar a perceber que esse substrato aqui tá molhado. É muito claro que ele tá molhado. Talvez eu precise pôr um pouco mais de água para a água subir mais rápido. E aí o que acontece? Se eu não tivesse umidificado o meu substrato antes, por exemplo, e fizesse essa rega de baixo para cima, a perlita poderia começar a boiar, porque é um material muito leve. Então por isso que a gente faz essa umidificação primeiro para homogeneizar o substrato, para que a gente não tenha problema na hora dessa rega. Bem, enquanto a gente espera um pouquinho, eu já mostro para vocês. Ixi, já tá aqui, ele dá até uma baixada o substrato. Será que vocês conseguem ver? Acho que não dá para ver muito, né? Mas enfim, ele vai ficar ainda mais brilhante do que isso. Enquanto isso, a gente vai lendo o número 7. Abra o seu pacotinho e coloque as sementes em cima de um papel sulfite branco, pois assim conseguirá enxergá-las melhor. Atenção, não faça esse passo em ambiente aberto, pois as sementes são como poeira e podem sair voando muito facilmente. Depois é só colocar as sementes que estão no papel para dentro do recipiente com os próprios dedos ou com o auxílio de um palito de dente. Eu vou no dedo mesmo, porque muito difícil ir só com palito de dente, né? Tem que ter muita paciência. E você imagina eu ficar separando um monte de semente com palito de dente para mandar para vocês, aí a gente fica um pouco sem paciência mesmo. Ó, então o que eu faço? Eu tenho o papelzinho aqui, eu dou uma chacoalhadinha assim, para elas virem todas aqui no cantinho. Eu abro, vou fazer mais para cá. Olha, só para mostrar para vocês. Ah, não dá para ver direito, né? Mas enfim, tá bem saturadinho de água aqui. Depois vocês podem dar uma nivelada de novo, porque como eu disse, ele desce um pouco. Bom, então eu vou colocar as sementes aqui. O que eu faço? As sementes estão aqui embaixo, nesse cantinho aqui. Eu rasgo a parte de cima. E esses ziplocs são super facinhos de rasgar. Mas cuidado também para não rasgar e sair tudo voando. Talvez faça com tesoura, que é mais seguro. Ó, e aí eu abri ele totalmente. As sementes estão aqui no meio. Eu viro aqui em cima. Se você tem dúvida se todas as sementes foram para o papel, você pode olhar contra a luz, que às vezes fica grudadinho. Às vezes por causa da viagem, fica grudadinho aqui perto da borda. Então dá uma olhadinha para ver. Bem, eu vou pegar agora para vocês verem. Ó. Aqui. Elas estão aqui.
tem vários tamanhos de semente diferentes, porque são 20 espécies diferentes de lithops que tem aí, né? Então é por isso que a diferença de tamanho. Não é por uma ser melhor que a outra ou tá mais forte que a outra, é só uma mudança mesmo da espécie. E aí, ó, eu já deveria ter tirado isso aqui e eu deixei descansando um pouco para sair esse excesso de água. Então eu vou deixar descansando um pouco. Pessoal, uma dica que eu tenho também é quando você deixou descansando e saiu toda a água, o substrato tende a baixar, como eu mostrei. E o que eu gosto de fazer é dar uma mexida aqui para deixar a superfície mais fofa. Pela minha experiência, é algo bastante benéfico porque facilita a penetração da raiz no substrato, tá? Então, mas mesmo assim que você deu uma afofada aqui, deu uma nivelada para ficar tudo melhor. Bem, eu vou lavar o dedo de novo. Bom, e aí chegou a hora de realmente colocar as sementes no lugar delas. O que eu faço é muito simples, é só ter a mão bastante seca e dá pra ver? Um pouco. Eu pressiono elas com o dedo e salpico elas, sei lá se é esse o nome mesmo, mas como se fosse colocando sal. Dá pra sentir elas no dedo, apesar de serem bem pequenininhas. Se a mão tiver bastante seca, ela não vai grudar. E assim eu germino, eu coloco todas elas no recipiente e tá tudo certo. E é por isso que eu falei da higienização das mãos também, porque a gente tem um contato bastante direto, né? E a gente nunca sabe. Bom, minha folha de sulfite está limpíssima, as sementinhas estão aqui dentro. E vamos para o próximo passo, que é o número 8. Cubra com uma camada de aproximadamente 2 milímetros de areia grossa ou de filtro de piscina. Esse passo é fundamental para a sobrevivência dos brotinhos, pois eles precisam de apoio para crescer, senão ficarão caídos e o excesso de umidade os matará. O que eu quero dizer com isso é, a gente tem o substrato, colocou as sementes e agora a gente vai cobrir elas levemente com areia grossa ou areia de filtro de piscina, porque isso vai fazer com que elas tenham um apoio na hora de crescer. Talvez vocês já tenham visto brotinhos de lithops que crescem e tombam no substrato. Se a gente mantém eles ali caídos, o excesso de umidade do substrato vai matá-los. Então eu vou pegar a areia de filtro de piscina para colocar em cima, também esterilizado. Ó, pessoal, só para vocês verem como que é o filtro de areia de piscina, ela tem vários tamanhos de grãos. Ela não é tão fina, mas também não é super grossa. É muito boa, eu gosto muito dela. Mas enfim, pode ser qualquer areia. E o que vai acontecer? A gente vai colocar aqui uma camadinha de areia esterilizada. Pode ser pedrinha, mas não vão colocar pedrinha de aquário, essas coisas maiores, porque também se a gente tampar as sementes com pedrinhas, coisas muito pesadas ou grandes, elas não vão germinar, elas vão ficar ali por baixo e já era, não vai ter jeito mesmo. Então eu coloco, ó, tá até de outra cor, fica bom de ver. Eu coloco por todo o vasinho. É claro que isso não vai dar um apoio total para elas. Eu normalmente, quando germino,
algumas tombam, isso é inevitável. Eu vou lá com um palitinho de dente e ajudo ela, aí eu coloco alguma coisinha do lado, porque como já germinaram, dá pra gente ajudar de uma outra forma. Aí sim você pode pôr uma pedrinha pequenininha ali do lado para ela se apoiar, para ajudar ela. E aí ficou assim. Ó, na bordinha dá pra ver que tá mais escurinho porque eu não coloquei ali, mas pode colocar também. Então você faz essa camadinha, basicamente você tampar toda a cor escura do substrato, você tampa com a areia de filtro de piscina ou qualquer areia que você tiver aí. Desde que seja mais grossinha também, para dar apoio mesmo, é esse o intuito dessa camada. Inclusive ela já está até mudando de cor também, não sei se dá pra ver, porque ela está puxando a água. E aí nós vamos para o 9. Manter o substrato úmido é necessário para a germinação. Você pode selar o recipiente com plástico PVC ou colocando dentro de um saco Ziploc. Coloque o recipiente em um local claro com uma temperatura de cerca de 25 graus. As germinações aguentam bem temperaturas de 0 graus a 35 graus, mas o ideal é germinar entre 20 e 29 graus, em dias bastante úmidos ou chuvosos. Sob nenhuma circunstância você deve expor à luz solar direta. Não pode ser meia hora, 1 hora, nem 1 minuto. Nunca coloca ela nesse primeiro ano diretamente no sol, porque pode acontecer um monte de problema que eu vou falar em outros vídeos sobre isso também. Então só lugar muito iluminado, sem sol. Eu, por experiência, já deixei germinações fora, teve 5 graus e não teve problema nenhum, elas resistiram, então não tem problema mesmo. O ruim é se gear, porque aí isso pode queimar mesmo a planta, né? Mas isso com qualquer suculenta. Bom, então vamos colocar aqui o plástico PVC. Eu não vou fazer agora, mas vocês podem borrifar também, é até bom. É que aqui ela já está até puxando a água para tudo, mas vocês podem borrifar essa areia nova que a gente colocou aqui e deixar mais úmido ainda. E depois disso, a gente vem com o plástico PVC e tampa tudinho. Ou coloca dentro de um saco Ziploc e fez a estufinha aqui. Também já ouvi relatos de gente que nunca fizeram estufinha e deu tudo certo, mas é só mais para tentar criar as condições ideais mesmo de 20, 29 graus para elas germinarem. 10. A semente começará a germinar após 5 dias, mas pode levar até 30 dias para que todas as sementes germinem. Porque é uma questão de espécie também. Algumas são bem rápidas, outras são mais lentas. Algumas parecem que nascem como colônia, sabe? Nasce um tantinho aqui, aí depois de uns dias nascem outras. É um negócio bem bacana. 11. Você pode retirar o plástico PVC ou o Ziploc depois que metade das sementes germinarem. Eu já faço isso diretamente, tem gente que vai fazendo furinho para acostumar a planta. Nunca tive problema com isso, então se eu percebi que eu plantei 50 sementes e 25 já vingaram, eu tiro completamente o PVC e aí elas que lutem para sobreviver. E elas sempre conseguem. 12. Durante os próximos 4 meses, você precisa cuidar constantemente das plantas pequenas. A luz do sol não deve alcançá-las, nem a camada superior do substrato deve estar completamente seca. Borrifar água 1 ou 2 vezes por dia manterá o substrato úmido. E aí isso vai de acordo com a sua região. Se ela for mais úmida, vai precisar borrifar menos. Se for uma região mais seca, vai ter que borrifar mais. Aí vocês vão vendo. Nunca deixar a parte de cima ali inteiramente seca. Apesar do Lithops adulto não precisar de água, não é o mesmo com os brotinhos. Os brotinhos precisam de muita água. E 13 e última, as plantas ficarão no mesmo recipiente por pelo menos 1 ano, que é quando você deverá transplantá-las para outro recipiente. Mas aí isso é papo para outro vídeo e a gente discute
isso depois. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero ter ajudado vocês a elucidar um pouco melhor sobre a germinação de sementes de lítops, principalmente se você for um navegante de primeira viagem. Espero ter ajudado mesmo. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu vou responder a todos. E é até bom que gere dúvidas, porque a sua dúvida pode ser de outro. E eu respondendo nos comentários pode ajudar muito mais gente do que me mandar uma mensagem privada no Instagram. De qualquer maneira, não se esquece de curtir o vídeo, seguir o canal, porque eu vou fazer bastante material específico na criação de lítops e espero ajudar vocês bastante com essas informações. Valeu, um abração!